Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre marketing e vendas na advocacia. A gente vai falar de como o seu escritório pode parar de viver de indicação para começar a captar clientes através do marketing, através da internet. E se você quer saber sobre o assunto, e a gente vai falar de vendas também, fica comigo que a gente vai bater um papo bem legal. Eu sou José Carlos, sou formado em Direito, tá? Também em Direito, e trabalho com marketing há muitos anos e atendo e já atendi escritórios de diversos tamanhos e áreas de atuação, seja B2C, B2B, e uma coisa que eu percebo é muitos escritórios, eu vou excluir aqui aquele escritório pequeno, aquele escritório, aquele advogado que está começando um escritório agora, e excluindo ele, escritórios que já estão no mercado há 10, 15 anos, já tem advogados ali dentro, tudo, muitos deles chegam, a maioria chegam, e quando a gente vai ver, ele nunca teve um contato com o marketing, nunca teve um setor de marketing dentro do escritório, nem um setor comercial. Sim, o setor comercial, a venda tem que ser feita por um advogado, mas tem que ter metodologias e processos comerciais. E um escritório de advocacia, ele é uma empresa prestadora de serviço como qualquer outra, e como a minha ou qualquer outra empresa que preste serviços. E falando do marketing, já entrando nessa questão do marketing, antes da gente falar qualquer coisa de captação de cliente, a gente tem que. Uma coisa que eu acho que você já deve ter ouvido aqui na internet é definir quem é o seu público-alvo. Mas para ficar claro isso, é assim: você presta um serviço jurídico em determinada área. Então, naquela área, você tem um público-alvo e ainda dá para nichar ainda mais dentro daquela área. Então, você resolve um problema jurídico, né? A sua prestação de serviço jurídica resolve um problema de determinado público-alvo, de determinado grupo de pessoas. Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente mostre o seu escritório, o seu produto e serviço, os seus serviços, para aquele público-alvo, para aquelas pessoas que têm aquele problema. É o casamento perfeito. Eu tenho um problema que, ao contratar você advogado, você soluciona o problema ou coloca ele em solução, eu pago os seus honorários e ambos estão felizes. Você me vendeu o seu serviço jurídico e eu tenho o meu problema resolvido. Esse é o casamento perfeito. Falando, é o match, né, como se fala hoje. Então, o que acontece? Então, primeira coisa, a gente tem que definir o público-alvo. Falando de marketing, falando de captação de clientes, uma coisa muito legal foi o provimento 205, que ele resolveu muita discussão que existia no TED, tá? A gente tinha um entendimento do TED de São Paulo, Rio de Janeiro, divergência, por exemplo, Goiás tinha uma divergência, que era a questão do Google Ads, tá? Então, o provimento 205, ele traz ali no final, eu vou até ler aqui de uma maneira, né? Aquisição, deixa eu pôr óculos, né? Aquisição de palavra-chave, a exemplo do Google Ads, permitida a utilização de ferramenta de aquisição de palavra-chave quando responsivo a uma busca iniciada, como eu falei, você vai encontrar isso aí lá no artigo, a descrição eu vou colocar aqui na descrição do vídeo se você estiver vendo no YouTube. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando da campanha de pesquisa do Google Ads. O que é a campanha de pesquisa do Google Ads? A campanha de pesquisa do Google Ads é aquela que você, ao abrir o Google, você escreve lá, você procura por um produto ou serviço. Então, você quer comprar um ar-condicionado, você abre o Google, escreve lá ar-condicionado. Eu quero contratar um advogado. Eu abro lá e escrevo advogado trabalhista para o empregado, advogado trabalhista para a empresa, advogado especializado em ICMS, eu estou procurando um advogado tributarista, às vezes eu não sei, então eu escrevi advogado especialista em ICMS, advogado especialista em direito empresarial e assim sucessivamente. Eu faço essa pesquisa, quando você faz essa pesquisa no Google vai aparecer os anúncios, quem está anunciando. Aí aparece na tela o anúncio, você clica naquele anúncio e é levado para uma página. O maior erro que eu vejo hoje mesmo, chegou um escritório já também de Florianópolis, grande, tá? Eu estou em São Paulo, mas de Florianópolis, e
eu percebi que o site tinha acabado de ser feito, estava muito bonito, layout legal, só que as áreas de atuação do escritório, que não era escritório full service, mas tinha bastante áreas de atuação, eu percebi o quê? Eu percebi que estava todas as áreas numa página só. Errado. Por quê? Porque o que é um site bom? Um site bom é quando eu visito o seu site, eu tenho que encontrar um conteúdo que fale comigo. Então, e o conteúdo ele tem que ser voltado para o seu público-alvo, não ficar falando de você. Porque vamos lá, vamos fazer o caminho todo. Eu pesquisei aqui, tal, fiz a minha pesquisa, apareceu os anúncios, né? Aí eu cliquei naquele anúncio e fui parar numa página. O que eu tenho que encontrar? O que esse escritório faz? Qual o problema que eu tenho que ele resolve e como ele resolve esse problema. Quando eu encontro esse conteúdo rapidamente fala comigo, olha, é isso mesmo que eu estou procurando. Eu identifico a minha dor, o meu problema com aquilo que você faz, com aquilo que você resolve. A partir disso que eu vou olhar quem é o escritório, onde que está, tudo, suprir dessa questão que eu vou olhar isso. Então, você não pode entregar logo um conteúdo falando de você, isso não interessa para o seu público-alvo. É a mesma coisa que você chegar aqui na agência e eu ficar falando que eu sou formado, que eu tenho pós-graduação, que eu atendo isso, que eu atendi um dos maiores, que eu atendo um dos maiores, entre os 10 maiores escritórios do país. Isso não te interessa, o que interessa é como eu vou resolver o teu problema. Entendeu? E o seu cliente é a mesma coisa. O que interessa para ele, hoje a advocacia é muito concorrida, não é mais diferencial. Em janeiro, a última vez que eu vi, tinha mais de 1.300.000 advogados. Então, ser doutor, mestrado, pós-graduação, não é mais um diferencial dentre muitos escritórios que eu tenho e que o seu cliente tem para escolher. Tá? Então, aqui a resolução 205 de 2021 falou do Google Ads. E Google Ads, ele é o fundo do funil. Vamos dividir um funil em assim, ó, o seu público ele está em aprendizado e descoberta, ele descobre que ele tem um problema, ele está em consideração da solução, ele considera como ele vai resolver o problema, ele está investigando qual é a resolução, aí ele descobre que para a resolução do problema dele ele precisa de um advogado especialista em direito tributário. E aí ele vai procurar agora por esse escritório, ele está no fundo de funil, que é decisão de compra. Segundo o Sheet Homes, você pode pesquisar isso, vai estar aqui no artigo, isso corresponde a 3% do seu mercado, que é 3%, segundo a literatura, 3% está em momento de compra, está proativo em procurar pelo seu serviço, procurar por um serviço, tá em momento de compra, tá procurando pelos seus serviços, tá? E a OAB entende que esse tipo de publicidade você pode fazer e você pode oferecer o seu serviço, porque não é você que está oferecendo, e sim a pessoa que está procurando pelo advogado. Então, ok, aí pode. Mas o que é uma campanha? O que eu te aconselho agora? Eu aconselho, se você for fazer Google Ads, você mesmo pode abrir seu painel do Google Ads. Lá no Google Ads é onde que também você faz a campanha de YouTube e tudo. Você vai fazer uma campanha de pesquisa, lá tem um modo simplificado, esse ano até tem uma inteligência artificial que te ajuda em fazer sua campanha, mas eu aconselho você procurar um profissional. Ao procurar o profissional, que você procure um profissional certificado pelo Google. Para cada tipo de campanha, o Google emite um certificado, tá? Ou uma agência parceira. Para uma agência ser parceira, ela tem que ter pessoas certificadas trabalhando para ela e ela tem que ter um número de clientes que ela faz Google Ads, ponto. E essa prova de certificação ela é anual, não é que eu faço a prova e ela dura pela vida inteira, não, todo ano eu tenho que renovar, então interessante que você, ao procurar um profissional, pergunte, você tem a certificação do Google? Ela está válida? Quando foi que você... Não há mal nenhum em perguntar. Por quê? Porque a prova não é tão simples, é uma prova que requer estudo e esse profissional ele vai estar mais apto para te prestar um serviço mais intelectual, mais estratégico dentro da ferramenta. Perfeito? Então, a gente falou de Google Ads, na aquisição de clientes, e agora a gente vai falar de campanhas nas redes sociais. Falando de rede social, um outro meio de captar clientes é através de campanhas nas redes sociais.
Chega muito advogado, eu recebo muito aqui, tipo, quanto sai para fazer, procurando uma agência de marketing para fazer publicações na rede social. Gente, um profissional de marketing ele estuda 5 anos numa faculdade, poxa, não para fazer publicação na rede social. E publicação na rede social é o último lugar que vai te trazer cliente. Primeiro, porque uma publicação orgânica, o Instagram, vamos falar de Instagram, tá? Ele vai entregar para, no máximo, se você tiver uma rede muito engajada, 3% de quem está te seguindo. Poxa, às vezes a pessoa não tem nem seguidor, tá? Então, e aí o que acontece? Outra coisa, ninguém entra numa rede social para procurar um serviço, ninguém entra numa rede social para comprar nada. Você não entra no Instagram, no LinkedIn, em nenhuma rede, TikTok que seja, para comprar nada. Você entra lá para se distrair. A gente costuma dizer que Facebook, Instagram, TikTok, você está no modo churrasco, LinkedIn você está no modo trabalho. Mas você não entra lá para contratar, para procurar nada. Então, o que que acontece? Ali, o provimento 205 também se posicionou no seguinte sentido: patrocínio, impulsionamento nas redes sociais, permitido desde que não se trate de publicidade contendo oferta de serviços jurídicos. Ele está remetendo para o artigo 39 do Código de Ética, onde que diz que a publicidade do advogado tem que ser meramente informativa, ela tem que primar pela descrição e não pode configurar mercantilização, tá? Então ele está dizendo isso. Então quando você faz uma publicidade na rede social, ela funciona da seguinte maneira. Você vai abrir lá dentro do Facebook, você abre o Business Manager. O Meta é dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, então você vai abrir o Business Manager. Dentro do Business Manager, você vai colocar o seu Instagram, que tem que ser um Instagram comercial, você vai colocar o seu Facebook, seu WhatsApp, você vai abrir o gerenciador de anúncios e o gerenciador de públicos. Lembra que a gente falou de público-alvo? Dentro do gerenciador de públicos, você vai construir um público, tá? Então, lá tem vários, dá para você ficar um dia inteiro, acordar, montando público de tanta coisa que você vai montando isso, aquilo, pelas informações que o Meta tem. Então, você vai construir seu público lá dentro, lá também você consegue construir os visitantes do seu site até os últimos 180 dias. Para você pegar os visitantes, que é o remarketing, sabe quando você entra numa página, num site, e depois você entra no Instagram e começa só a aparecer publicação sobre aquele assunto e daquela empresa? É isso. Ele vai através, no Google lá também, você tem que colocar as tags do Google no seu site, e aqui você vai colocar o pixel do Facebook, que a gente chama que é do Meta. E aí ele vai pegar os visitantes, você pode configurar, você pode criar várias estratégias. Feito isso, você, dentro do gerenciador de anúncios, você vai criar os seus anúncios, tá? E aí, através do quê? De criativos. Lá no Google Ads, você faz uma campanha escrita só, aqui não, aqui você tem que ter uma imagem, o designer tem que fazer um criativo, ou você tem que gravar um vídeo. Eu indico o vídeo, fala muito mais com o seu público-alvo, né? Só que aqui você vai ter que fazer uma publicidade informativa. Então, você que é empresário, você sabia que agora você pode ter restituído isso, isso, isso? Se você, existe uma lei nova, inclusive, você que é servidor público, você sabia que já foi publicado no Diário Oficial, que alguns dos servidores públicos têm direito ao que chamam da revisão da vida toda? É uma publicidade informativa, você não está oferecendo um serviço jurídico para esse previdenciário, né, para aquela pessoa, mas você está informando que existe um direito, que aquela pessoa pode ter um direito, e aí o que acontece? A intenção sabe, sempre quando tem esse tipo de publicidade vai ter um botão embaixo, então quando você cria uma publicidade vai ter o botão saiba mais, normalmente, então você vai falar, faz assim, se você quer saber sobre o assunto, clica no botão saiba mais. A pessoa vai clicar, você não vai levar ela agora para a página de vendas do seu site, ou landing page, ou página de vendas, como chamar, agora a moda é falar landing page, né? Mas aí o que acontece? Você vai levar ela para um artigo, como eu coloquei aqui, se você estiver no YouTube, vai lá na descrição, que eu tenho um artigo que eu estou seguindo, que senão eu sou prolixo, eu vou ficar, meus vídeos já são longos, então na realidade o que acontece? Então,
você vai levar a pessoa para um artigo. Quando ela estiver consumindo o artigo, ela está consumindo um artigo no seu site, ok? E ela tem um menu, ela tem tudo, tem quem escreveu, um advogado de escritório, ou você advogado, tem lá um e-book para ela baixar, que seja, se estiver fazendo uma estratégia de inbound, que é outro assunto, inclusive aqui no canal, lá no blog tem sobre inbound marketing jurídico, foi tema da Fenalol. Então, vou deixar aqui no card, tá? Vou deixar aqui no card esse vídeo, aí no final você pode voltar a olhar e também na descrição, inbound marketing jurídico. E aí você vai lá para o artigo, e aí você levou a pessoa para consumir um artigo no seu site. Aí ela gostando do artigo, e aí ela está no seu site, vai ter o rodapé, contato, tudo, tá? Então a gente falou de marketing, no que tange a captação de cliente, publicidade, Google Ads e campanhas nas redes sociais. Perfeito? Agora a gente vai falar sobre vendas, beleza? A gente falou de como captar clientes, né? Então a gente tirou a pessoa veio do Google, da rede social e veio para o seu site. O que a gente precisa nessas páginas, o que ela precisa encontrar no seu site? Um meio simples de entrar em contato com o seu escritório. Um botão do WhatsApp, né? Ou um formulário de contato, um e-mail, um telefone, não importa. Ela tem que ter o que a gente chama de action. A gente tem que chamar ela para ação na página de vendas. No artigo do blog, não, tá? Porque é um artigo informativo. Mas quando vem do Google Ads, na página das áreas do seu escritório, cada área do seu escritório tem que ter uma página, como eu falei, tem que ter um action. E a gente tem que convidar a pessoa para ação. Então, entre em contato, tenha seu problema, sei lá, tem que ter um action. E aí, o que acontece? Quando a pessoa preenche esse formulário, ela entra em contato com o seu escritório. Então, agora ela está com o setor comercial do seu escritório, ela está falando com alguém do escritório. Então, o trabalho do marketing, entre aspas, encerrou, tá? Entre aspas, tá? De uma maneira bem simplória, porque agora ele está falando com alguém do escritório. Então, agora a gente tem uma pessoa que faz parte do seu público-alvo, que a gente chama de MQL, Market Qualification Lead, uma pessoa que está procurando pelo seu serviço, tá? Uma pessoa que tem uma dor, que está procurando por um advogado da sua área em contato com você. Perfeito? Então, a gente tem um lead, tá? Então, na realidade, aqui eu vou compartilhar a tela com você. Então, falando de vendas, a sua venda é consultiva e não transacional, tá? Então, aqui, como eu falei, estou compartilhando aqui é o artigo, né, que eu estou vendo, e aqui eu vou falar do quê? De CRM. Então, antes de eu falar de CRM, eu estava falando que a sua venda é consultiva e não transacional. Venda transacional, você entrou numa loja para comprar um celular, comprar um notebook, comprar uma camiseta, são vendas transacionais. Você entra naquela loja, rapidinho, você pode até perguntar para o vendedor, qual é o melhor notebook para isso, para editar vídeo, não sei o que ele vai indicar, tá? Você vai pegar, vai passar o cartão e vai embora com o seu notebook, beleza? Quando eu entro em contato com o seu escritório, ou você entra em contato comigo, que a minha venda também é consultiva, a venda segue um funil de vendas, entendeu? A venda não é assim, eu primeiro... É aquela coisa, diga-me os fatos que eu lhe direi o direito. Eu entro em contato com você, eu vou te contar o meu problema, você vai ouvir o meu problema e você vai dizer, sim, José Carlos, eu posso resolver o seu problema, beleza? Então, o que acontece? Então, aqui a gente está vendo aqui um CRM, tá? Então, é importante, isso acontece muito, eu falo muito com advogados, você já tem um CRM, você faz uso de CRM, tipo, muitos não sabem o que é um CRM. CRM é um dos softwares mais antigos de vendas, não é nem software, é uma metodologia de vendas, de relacionamento com o cliente, que hoje a gente tem um software. Então, vamos lá. Eu criei aqui no meu um funil de vendas, para não expor o que eu tenho. Aqui quem está no funil sou eu, José Carlos. Então, na realidade, quem veio do marketing é entregue no CRM, aqui na parte sem contato. Então, o que é legal aqui? Qual é a estrutura que eu gosto de montar para os escritórios que eu atendo? Então, aqui quem vai entrar em contato com o José Carlos é um estagiário. Então, aqui a pessoa está sem contato, ela precisa ser qualificada por um humano, pelo vendas, Sales Qualification Lead, SQL. Então, aqui o estagiário vai tentar um contato comigo, tá? Então, o estagiário pode ligar,
daqui, entendeu? A maioria dos CRMs faz ligação, ele pode mandar e-mail, então ele vai mandar um e-mail, aí aqui ele já pode usar modelos de e-mail, ó. Então para quem um e-mail, assunto, escolher um modelo, ó. Aqui eu tenho um modelo, eu escolho esse modelo, selecionar o modelo, aí ele faz alguma alteração aqui e tudo para simplificar a vida. Então ele já manda o modelo por aqui dentro, tá? Aqui dentro do CRM você já cria os modelos. Então, modelo de e-mail, ele pega a assinatura, tudo, tá? Então, feito contato com comigo, com o José Carlos, esse estagiário vai ter uma conversa breve, né? Com o José Carlos, que sou eu, né? Então, uma conversa breve de qualificação. Um framework básico de qualificação em vendas é o Bunch, que é da IBM. A gente tem outros mais complexos, que é o GPCT, mas vamos ficar no Bunch. O que é o Bunch? Ele é Budget, Authority, Need, Time. Então, rapidamente, o que acontece? O que o estagiário vai ver? O José Carlos, ele tem dinheiro para pagar os honorários do escritório? Lógico. É trabalhista, é outra coisa. Vai ajuização, vai receber depois, previdenciário, tal. Mas, tipo, você é um escritório de direito de família, eu quero fazer um divórcio, eu tenho que pagar os seus honorários, entendeu? Então, eu tenho dinheiro para pagar uma conversa breve, não vai perguntar, mas dá para levantar, me conta, tudo é uma conversa breve de 5 minutos, dá para levantar isso. Então, eu tenho dinheiro para pagar, eu tenho autoridade para contratar. Então, por exemplo, eu estou vendo para o meu primo, para o meu irmão, para quem não, eu estou vendo para mim, é eu que vou contratar. Então, authority, need, eu tenho necessidade. Quanto maior a minha necessidade pelos seus serviços, mais fácil a venda, entendeu? Então, eu tenho necessidade, eu estou no tempo de contratação, eu posso esperar ou eu vou contratar depois, entendeu? Então esse é o Bunch, um framework que a IBM desenvolveu de qualificação de vendas, que você pode usar. Então beleza, ele veio aqui, ele qualificou, ele vai agendar uma reunião com um advogado de escritório. Tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma tarefa, tá? Não existe tarefa a ser exibida, adicionar tarefa, ele vai criar aqui uma tarefa de reunião, pro dia 20, né? Tal, eu tô gravando o vídeo 23h40, tá? Em casa, porque é o único horário que eu consigo gravar vídeo, mas vamos lá. E você também tem que gravar vídeo de marketing de conteúdo. 10 horas da manhã, tá? 10 horas, tal, salvou. Gravei aqui, fiz, correu, não sei por quê, porque eu criei aqui de modelo, tá? Então, na realidade, o que acontece? Eu vou arrastar o José Carlos para reunião de levantamento. Reunião de levantamento. Aí agora eu estou com uma reunião agendada, já fui qualificado com um advogado. Você, advogado, vai entrar. Tem um livro que é o Spin Selling, ele está aqui atrás, eu não vou pegar ele, que é do Neil Heckman. Foi um dos livros mais. Eu aconselho você a vender. A ler o livro, é um livro excelente, tá? E o Spin Selling, ele vai falar, eu até menciono ele no artigo, né? Ele vai falar sobre perguntas abertas. A venda, você fala menos de você e faz mais perguntas para o seu lead. Então você vai fazer perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e de necessidade. Aqui no artigo, né, se você visitar, está bem descrito, tá? Os tipos, aqui eu falo sobre, tá? Então você vai fazer perguntas, você vai fazer um levantamento, às vezes, como eu falei, digo meus fatos que eu lhe direi o direito, né? Eu vou te contar todo o problema, vou te contar um fato, às vezes eu posso ter uma ação já ajuizada, um processo ajuizado, que está com outro advogado, que vai ter que subestabelecer, porque eu não estou contente, enfim, aquela coisa que você já sabe. Então, muitas vezes você vai ter que fazer, eu sou da época que fazia a carga dos autos, né? Me formei em 2003, e que protocolava a petição no João Mendes, mas enfim, você vai consultar os autos, vai fazer um levantamento, tá? Para depois, aí você vai me arrastar para uma reunião de solução, tá? Oportunidade alterada, funil de vendas,
Eu não sei que erro que deu aqui, mas vamos ver. Apareceu aqui, reunião de solução, tá? Então, eu estou agora em reunião de solução, onde que às vezes tudo pode acontecer na reunião de levantamento, às vezes é uma coisa simples, que você já escutou, você já me fala a solução, e já me passa até um valor de honorários e eu já entro em negociação. Mas às vezes é uma coisa mais complexa, é uma venda muito mais consultiva. Então, aí agora eu tenho uma reunião que você marcou em outro dia, né? Sempre marcando, aqui tá com carinha triste porque não tem nada agendado. Nenhum lead pode estar dentro do funil de venda sem ter alguma tarefa agendada, perfeito? Então, o que acontece? Na reunião de solução, você vai me apresentar uma solução para o meu problema, tá? E aí eu vou comprar a solução primeiro. Então, eu vou falar assim, poxa, doutor, legal, faz sentido, é isso mesmo que eu estou precisando, legal. Aí eu vou perguntar, doutor, e quanto fica isso? Aí sim, você vai me passar o valor dos honorários e aí a gente vai entrar em quê? Em negociação. Pode ser, lógico, que eu diga assim, doutor, isso não está fechado. Pode ser que eu fale, vamos ver, eu vou estudar, vou falar com a minha esposa, vou falar com vou falar com alguém, enfim, tá? Então, o que acontece? Então, sempre, o que acontece? Criar anotações desde quando o cara chegou, o estagiário atendeu, cria anotação, as ligações são gravadas. Então você concorda que aqui você tem um histórico de tudo que você conversou com a pessoa, você tem um histórico do que o estagiário falou comigo, do que ele levantou, do que você conversou comigo, não fica nada anotado no papel, tá? Se o seu sócio tiver que me atender, ele vai abrir aqui o CRM, vai logar e vai ver. E os dados estão bem seguros, eu uso o CRM da RD Station. A RD Station foi vendida no começo do ano passado por 1 bilhão e 800 milhões de reais. A Totivis comprou da RD Station. A gente dispensa, é um software que está dentro da LGPD, que está dentro, atende tudo, tá? Então, aqui falando de LGPD, já que eu falei, os dados que estão aqui, ele fica como controlador, você e os seus prepostos, a sua agência, como operador dos dados. Mas enfim, cria todas as anotações, se o cliente mandou algum documento, alguma coisa, você consegue anexar aqui, então fica tudo organizado. No final essa oportunidade, aqui tem um histórico tudo, tem todos os detalhes, você vai marcar se você vendeu para mim, tá? Ou se eu não vendeu, porque assim, uma das coisas que eu cobro, tá? Ninguém tem obrigação de contratar você, como nenhum advogado que chega aqui tem a obrigação de contratar a RiseUp. Mas sim, nos deve pelo menos uma resposta. Vou fechar ou não vou fechar. Então, quando ele está em negociação, eu vou cobrar ele algumas vezes, vou ligar, doutor, eu não costumo chamar de doutor, Rafael, João, vamos fechar? O que está faltando para fechar? O que eu posso ajudar? Gostaria de ter você como parceiro, tudo. Mas aí eu vou marcar o quê? O motivo da perda que você também vai configurar aqui no seu CRM. O que é? Perfil, é preço, é solução, fechou com outro escritório, enfim. E aí você tem os relatórios de tudo. Por quê? Porque das campanhas vão vir bastante leads. Você não vai ficar mais só na indicação. Então, usar um CRM, ter um processo de vendas, um funil de vendas é fundamental. E é isso falando sobre vendas. Tem muito que falar sobre vendas, tá? Mas é isso que eu gostaria de falar. Se você começar por isso, tá? E já concluindo, tá? Se você começar fazendo Google Ads, principalmente Google Ads nessa ordem, depois campanhas informativas nas redes sociais, principalmente onde está seu público-alvo. Se for B2B, você vai fazer campanhas mais no LinkedIn. Se você atua mais no B2C, você vai fazer campanhas no Instagram, Facebook, dependendo da idade, tá? Então é legal você ter um profissional que te ajude nessa estratégia, tá ok? E depois você vai fazer uso de um CRM, tá? Se você procurar no YouTube sobre CRM, você vai encontrar muito CRM. CRM tem desde os grátis, tá? O RD também tem um grátis desde os pagos. Não é uma ferramenta cara, você vai pagar por usuário entre 40, 60, 70. Os CRMs tem os mais caros, né? Salesforce, o Pipedrive é um CRM excelente, você vai pagar em dólar, ele é traduzido, mas um excelente CRM. E é isso, espero poder ter te ajudado, espero
poder ter esclarecido essa questão de captação de clientes e um processo de vendas dentro do seu escritório de advocacia. Vou pedir para, se você gostou desse vídeo, estiver no YouTube, para você deixar o joinha, né? Assim que fala, né? Curtir o vídeo, né? Isso ajuda, né? Inclusive, como eu falei, você deve também gravar vídeo para o YouTube. A base do marketing jurídico é o conteúdo. E é isso. E pode fazer um comentário se você quiser que eu fale mais alguma coisa, algum outro assunto. A intenção é começar a trazer conteúdos que possam ajudar você, o seu escritório, a ter sucesso. Vamos falar também depois, futuramente, não só um marketing mais de autoridade, de brand, que é um pouco diferente. Tá joia? Mais uma vez, obrigado. Te desejo boa sorte.